Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimento e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube, no endereço www.youtube.com/rimdias. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso call de resultados. Antes de entrar nos destaques, eu gostaria de começar agradecendo o nosso time, todo o time da M. Dias Branco, pela dedicação, trabalho, resiliência, nesse momento mais desafiador e o mais importante, pela entrega dos resultados desse TRI. O time tem trabalhado incansavelmente e realmente merece todo o nosso reconhecimento. Entrando um pouco nos destaques, no slide número 3, começamos destacando o nosso recorde de receita. Entregamos uma receita líquida de 2,2 bilhões. Continuamos firmes na execução do nosso pipeline de inovação, recorde trimestral da contribuição dos lançamentos de biscoito. Como vocês sabem, é uma categoria que tem maior valor agregado, tem sido o nosso direcional estratégico. Continuamos prospectando novas parcerias, aumentando nossa participação no e-commerce. Nós vamos destacar mais na frente com o Fábio que novas parcerias são essas. Continuamos nossa disciplina nos programas de produtividade e eficiência. Temos reduzido estruturalmente as despesas com vendas, as despesas administrativas, representando 16,6% com vendas e 3% sobre a receita líquida as despesas administrativas. Nossa margem EBITDA voltou aos 2 dígitos, como a gente vinha falando, tem várias alavancas que a companhia vem fortemente focando a sua execução. Entregamos nesse trimestre 13,1% de margem EBITDA, bastante relevante, e volta aquela caminhada lá para a nossa margem target entre 15% e 20%. A evolução do EBITDA 2021 e geração de capital de giro contribuíram para a geração de 426 milhões, 3 vezes maior do que o TRI do ano anterior. Passamos a ter uma posição de caixa líquido, leverage 0,1 EBITDA. Reafirmamos o nosso rating AAA estável da Fitch. No tema sustentabilidade, reafirmamos também o rating A do MSCI, que é um instituto que vocês conhecem bem, acho que é um dos mais reconhecidos do mundo na avaliação dos indicadores de ESG. Avançando para o slide 4, a companhia continua sendo reconhecida, não só regionalmente, mas também nacionalmente, por sua atuação e pela força de suas marcas. Então, fomos eleitos a melhor empresa da categoria Alimentos do Brasil, segundo ano consecutivo, da Isto é Dinheiro. Continuamos sendo top of mind, tanto na categoria Creme Cracker Vitarella, em Salvador, como no Brasil inteiro, na categoria Macarrão com a marca Adria.
entre outros, e pelo 5º ano consecutivo fomos destaques entre as empresas mais transparentes também no mercado brasileiro, que nos orgulha bastante. Para concluir essa etapa dos destaques, depois passar para o Fábio detalhar bem o resultado, só para, acho que vale a pena, vocês viram, soltamos um fato relevante, fizemos o closing do negócio Latinex em 3 de novembro. Essa empresa tem as marcas Fit Food, Frontera, Smart, Taste & Co e Tyrrells. Isso representa que estamos no caminho do nosso plano estratégico, que a gente vinha comunicando a todos vocês, né, no sentido de trazer companhias que agreguem mais valor, tragam mais margem, mais rentabilidade, é o caso da Latinex, e também que estejam alinhadas com esse mundo futuro da saudabilidade, segmento de health foods. Então, vamos detalhar o resultado agora com o Fábio, entrando um pouco mais em cada uma das linhas, depois eu volto juntamente com o Fábio para a sessão de Q&A. Tá bom? Obrigado a todos. Gustavo, obrigado pela introdução. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Eu vou usar esses minutos da apresentação para a gente detalhar os resultados. Eu vou começar aqui com a receita líquida, como foi colocado na introdução. Foi um recorde trimestral, 2,2 bilhões de reais, o que representou um crescimento de 10% comparando com o primeiro TRI desse ano. Quando a gente observa a evolução do primeiro TRI 21 para o terceiro TRI de 2021, fica nítido que houve uma evolução consistente e gradual da nossa receita líquida, comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, um crescimento de 7%, e é importante mostrar também o crescimento versus o ano de 2019, porque representa o período pré-pandemia, né? Então, comparando com 3T19, a nossa receita líquida cresceu 40%. Passando agora para o slide 7 sobre os volumes, o primeiro destaque aqui é a evolução ao longo do ano. Tivemos um primeiro trimestre mais desafiador, recuperamos no segundo trimestre e conseguimos crescer os volumes também do segundo para o terceiro trimestre. Houve uma queda de 18% na comparação com o ano anterior, mas é importante relembrar que aquele foi um período de muita demanda, uma demanda atípica e temporária, que está relacionada com as questões particulares da pandemia. As pessoas mais tempo em casa, o auxílio emergencial, foram fatores que impulsionaram muito a demanda no terceiro trimestre de 2020. Mas quando nós comparamos com o terceiro trimestre de 2019, houve um crescimento dos volumes de 4%. Indo para o slide 8, né, já falamos da receita líquida, dos volumes, indo agora para o preço médio, né, o que o gráfico aqui abaixo mostra é a evolução positiva, gradual e sequencial do nosso preço médio, que era de R$ 3,6 por quilo no 3T20, e nós encerramos o terceiro trimestre de 2021 com R$ 4,8 por quilo, né? Essa evolução é resultado de alguns reajustes que foram feitos ao longo desse período, ao longo dos últimos 12 meses, mas também de todo um esforço de marketing e de inovação para colocarmos no nosso portfólio itens com maior valor agregado. Aqui apenas alguns dos exemplos, né? Produtos que foram lançados no 3T20, 4T20, ao longo de 2021, como, por exemplo, esse produto que está aqui à direita, um Choco Wafer da Piraquê, que tem um preço médio de R$ 21,9 por quilo, o que compara com o preço médio da M. Dias como um todo de R$ 4,8. Então, esse movimento corrobora o que nós temos comentado com vocês, que o nosso foco realmente é uma estratégia de crescimento com lucratividade, e dentro dessa estratégia é importante que tenhamos lançamentos de produtos com maior valor agregado, que é aumentando o nosso preço médio e, consequentemente, aumentando as nossas margens. Aí, falando um pouco mais ainda de inovação, os lançamentos de biscoitos, os produtos lançados nos últimos 24 meses,
representaram 79 milhões de reais de receita, que é receita bruta, no terceiro trimestre de 2021, o que foi superior ao 2T21, ao 3T20, e mesmo se a gente voltar alguns anos, a gente vai ver uma evolução positiva desse indicador, que é um importante indicador para medir a efetividade da nossa inovação. Passando para o slide 10, aqui começando a comparação TRI contra TRI, 3T21 contra 2T21. Primeira observação aqui é com relação ao preço médio, ao lado direito do slide. É possível ver que houve aumento de preço médio em todas as categorias da M Dias, houve aumento de receita líquida em todas as categorias da M Dias e nossos volumes cresceram, exceto na categoria de massas. Mas houve crescimento de volume em biscoitos, farinha e farelo, margarinas e gorduras com 29% de crescimento dos volumes, e aqui é um conjunto de categorias ainda menor que teve uma leve retração de 2%. Mas é importante destacar o crescimento de receita de 12% na categoria de biscoitos, acima do crescimento total de M Dias. Essa é a categoria onde temos os maiores preços e as maiores margens, ou seja, o que contribui positivamente para a recuperação das nossas margens. Olhando a evolução ano contra ano, 3T21 contra o 3T20, os nossos preços tiveram um crescimento de 2 dígitos em todas as categorias, os volumes recuaram pelos motivos que eu coloquei anteriormente, que eram questões mais particulares da pandemia no 3T20, e houve um crescimento de demanda importante, especialmente na categoria de biscoitos, que cresceu 2 dígitos em receita, um crescimento superior ao total da M Dias Branco. Indo para o slide 12, sobre as exportações, tivemos um leve recuo de receita do 3T20 para o 3T21, mas quando a gente olha um período maior, um período de médio prazo, 3T19 contra o 3T21, um crescimento de 3 dígitos, de 216%. Essa leve queda na comparação anual, ela se deve muito mais a fatores relacionados ao frete internacional, como escassez de containers e maiores custos, do que fatores comerciais, né? A nossa estratégia de crescimento fora do Brasil continua, seguimos num ritmo bastante acelerado e abrindo novos negócios a cada trimestre do ponto de vista de países e também de produtos. Passando para o slide 13, sobre o market share, primeiro à esquerda biscoitos e à direita massas. Observamos aqui que a M Dias ela mantém a liderança do mercado nas duas categorias e houve aqui uma retração de market share volume ao longo dos últimos 12 meses, tanto em biscoitos quanto em massas. Essa retração ela está associada aos reajustes de preços que foram feitos, que objetivaram a recuperação das nossas margens, o que de fato aconteceu. Passando para o slide 14, observamos que houve crescimento tanto na comparação anual quanto na comparação trimestral, do 2T21 para o 3T21, crescimento tanto na área de defesa, que reúne as regiões norte e nordeste do Brasil, que cresceram 2 dígitos, e na área de ataque, que reúne as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, com crescimento de 5% e 6%. E as exportações, como eu coloquei anteriormente, tiveram recuo de 16% ano contra ano e 6% tri contra tri. Passando agora para o slide 15, para fazermos a transição da dinâmica de receita para a dinâmica de lucratividade, o que esse slide mostra é que com a recuperação, com a melhora de preço médio, R$ 3,6 no ano passado, R$ 4,8 no 3T21, e a recuperação dos volumes ao longo de 2021, 356 mil toneladas vendidas no primeiro TRI, 456 mil toneladas vendidas no terceiro trimestre, a nossa margem bruta já apresentou recuperação. Foi de 26,8% no primeiro TRI para 31,4% no terceiro trimestre, exatamente em linha com o que nós sinalizamos ao longo dos últimos trimestres, que seriam o movimento de reajustes de preço, controle de despesas, controle de custos,
objetivando a recuperação das nossas margens. Passando para o slide 16, continuando essa abordagem de redução estrutural das despesas, eu começo aqui com as despesas com vendas, que fruto de todo o trabalho que foi feito ao longo dos 18 meses, nós conseguimos reduzir estruturalmente as despesas com vendas. Já falamos bastante disso nos últimos calls, sobre o programa Multiplique, que foi executado ao longo do ano passado. Eu trouxe aqui apenas algumas das iniciativas que já foram comentadas. No comercial, adequação do número de promotores, renegociação dos contratos de marketing, várias iniciativas em logística, diminuição na quantidade de viagens, melhoria na ocupação dos veículos, avaliação de produtividade nos armazéns, ou seja, um conjunto bem extenso de iniciativas que permitiram a redução estrutural dessas despesas, encerrando o terceiro trimestre com 16,6% da receita líquida, né? E comparando aqui com 2019, que foi 21,4%, 20,8%, os primeiros 9 meses de 2021, 18,4%, e encerramos esse trimestre com um patamar muito abaixo do nosso patamar histórico. Passando para o slide 17, na mesma sequência, falando agora das despesas administrativas, essa redução é resultado do mesmo programa, principalmente foi o programa Multiplique, executado no ano passado, que teve aqui também uma série de iniciativas nas despesas administrativas, como estrutura organizacional, terceirização da folha de pagamento, otimização na contratação de serviços gerais. Nós conseguimos levar as despesas administrativas para 3% da receita líquida, um patamar bem inferior ao que foi observado em 2019 e também inferior ao que foi observado no ano de 2020. Passando para o slide 18, falando um pouco agora das duas principais commodities que nós temos no nosso processo produtivo. Em cima, o trigo, e na parte inferior do slide, o óleo de palma. A linha verde mostra os preços no mercado e a linha azul mostra os preços na M. Dias Branco, né? Nós observamos a trajetória de alta dessas commodities, mas M. Dias Branco, através da sua política de estoques, política de hedge e gestão de suprimentos, conseguiu operar com preços abaixo dos preços praticados no mercado. Isso tanto para o trigo quanto para o óleo de palma. Indo agora para o slide 19, falando um pouco aqui do EBITDA em termos nominais. Primeiro, ao lado esquerdo do slide, a comparação 2T21 com 3T21 mostra um crescimento expressivo do EBITDA de 167 milhões para 286 milhões de reais. Isso é fruto do aumento dos volumes, do maior volume produzido que nos ajudou a diluir mais os custos fixos, o que foi suficiente para compensar a alta do trigo e a alta do óleo de palma. À direita do slide, a comparação do 3T20 com o 3T21 mostra uma queda do EBITDA nominal. Tem aqui um impacto importante de volumes menores, como eu comentei já no capítulo de receita, e da alta de 2 dígitos do trigo e do óleo de palma. Mas é importante destacar também que no EBITDA do 3T20 é uma base de comparação mais difícil, porque naquele momento nós tivemos reconhecimento de créditos tributários superiores a 100 milhões de reais. Então, um EBITDA normalizado sem as questões não recorrentes seria um crescimento ano contra ano. Indo para o slide 20, mostrando agora de forma mais consolidada e sequencial o EBITDA nominal e a margem EBITDA. A primeira observação que eu faço é com relação à melhora ao longo de 2021. Iniciamos o ano com uma margem de 3,2%, EBITDA de 47 milhões de reais, melhoramos no segundo trimestre e voltamos a uma margem de 2 dígitos no terceiro tri, com EBITDA nominal de 286 milhões. A base de comparação mais difícil do terceiro tri 20 já foi comentada, mas é importante destacar também que o resultado do 3T21 já superou o resultado pré-pandemia do terceiro tri de 2019, que foi uma margem de 12% e um EBITDA nominal de 188 milhões de reais. Indo para o slide 21,
sobre o lucro líquido, são basicamente as mesmas conclusões, evolução positiva ao longo de 2021, abaixo do 3T20 e melhor que o 3T19. Passando agora para as questões de capital de giro, nós comentamos também ao longo dos últimos trimestres que esse é um foco de atuação da M. Dias, todos os times da empresa, os times comercial, olhando o prazo de recebimento, time de suprimentos, principalmente nas questões voltadas aos fornecedores, indústria, logística, nas questões de estoques, que nós conseguimos ter ganhos expressivos em capital de giro. Destaque aqui é com relação ao prazo médio de pagamento, que foi de 16 dias no ano passado, e nós encerramos esse trimestre com 37 dias. Houve uma evolução positiva tri contra tri no prazo médio de recebimento e ano contra ano no prazo médio de estoques. Indo para o slide 23, a combinação de evolução positiva do EBITDA com melhoria no capital de giro levou a uma geração de caixa de 426 milhões de reais no 3T21, que foi 3 vezes superior à do ano passado e muito superior também na comparação com o 3T19. Indo para o slide 24, nos primeiros 9 meses do ano, nós investimos 135 milhões de reais, com destaque para manufatura, logística e tecnologia da informação, foi um pouco abaixo do mesmo período do ano passado, 13% abaixo. Passando para o slide número 25, o Gustavo destacou já na introdução, né? Tradicionalmente, nós operamos com nível de alavancagem baixo, mas em função dessa forte geração de caixa, nós invertemos de uma posição de dívida líquida para uma posição de caixa líquido no terceiro TRI 21, encerrando o período com um caixa superior à dívida em 103 milhões de reais, e pelo 4º ano consecutivo, o nosso rating foi reafirmado pela Fitch AAA com perspectiva estável. Indo para o slide 26, relembrando que no primeiro trimestre nós estabelecemos um plano de ação para o ano de 2021. Esse plano tem 3 grandes iniciativas que visam o crescimento das vendas e 3 grandes iniciativas que dão continuidade à nossa agenda de produtividade e eficiência. Então, o objetivo aqui nesses minutos é fazer uma prestação de contas do andamento dessas 6 iniciativas. A primeira aqui é a Onda Verde, né, que é para estimularmos o crescimento da marca Piraquê, que é a marca que temos hoje com maior valor agregado na categoria de biscoitos. Seguimos lançando produtos com alto valor agregado. Esse produto que eu já coloquei naquele slide de evolução de preço médio, com preço de R$ 21,9. Continuamos investindo em marketing, várias campanhas, destaque para comida de boteco. Iniciamos as vendas de Piraquê no Chile e no Paraguai, fortalecendo ainda mais o nosso negócio fora do Brasil com as exportações. No slide 28, demos continuidade à nossa estratégia de parcerias. No início do ano, firmamos parceria com o BIS, que é um canal B2B. Estamos nos preparando agora para fazer o rollout, a expansão nacional de algumas das nossas marcas nesse canal. Em setembro de 2021, iniciamos as vendas no Zé Delivery, que é uma plataforma B2C, que atende direto o consumidor final, e estamos iniciando nesse momento as vendas através da Amazon. Ou seja, que é um caminho para diversificarmos ainda mais a nossa distribuição e atuarmos em canais que têm demonstrado um crescimento bastante acelerado. No mercado externo, continuamos lançando produtos. Aqui alguns exemplos no lado direito do slide, produtos exclusivos para exportação, ou seja, o nosso time de inovação atende tanto o nosso negócio no Brasil quanto o nosso negócio fora do Brasil, e nesse trimestre foram lançados 13 produtos dedicados exclusivamente para o mercado externo. Passando agora para o slide 30,
começando as 3 iniciativas de produtividade, descontinuamos até setembro de 2021 122 SKUs, que eram SKUs com baixo potencial de crescimento e margens abaixo da nossa expectativa. Isso contribui para que tenhamos uma produção ainda mais leve, focada e com menos interrupções também nas nossas fábricas. Passando para o slide 30, aqui é basicamente o mesmo status que tínhamos no segundo trimestre, fechamos 2 dos 32 CDs, continuamos renegociando algumas condições comerciais com operadores logísticos e tínhamos um plano de diminuirmos o número de linhas disponíveis para massas e biscoitos, mas esse plano foi suspenso em função da retomada dos volumes. E a última das 6 iniciativas está relacionada ao redesenho organizacional. É sempre importante, né, revisitarmos a nossa estrutura à luz das condições do mercado e da nossa estratégia. Contratamos, no início desse ano, uma consultoria especializada nesse tipo de trabalho. O trabalho aconteceu ao longo dos últimos meses, fizemos alguns ajustes importantes na nossa estrutura e já mapeamos 50 milhões de reais de economias estruturais que serão capturadas no ano passado. Por que não nesse ano? Porque nesse ano temos alguns custos relacionados a essa iniciativa, principalmente aqueles relacionados a mudanças que foram feitas no nosso quadro de colaboradores. Passando para o slide 33, sobre sustentabilidade, tivemos aqui um leve aumento do consumo de energia e do consumo de água, comparando com o ano anterior, mas que são questões relacionadas exclusivamente ao menor nível de produção na comparação 3T21 com 3T20. Continuando no tema de sustentabilidade, no slide 34, reafirmamos a classificação A no rating ESG do MSCI, demos continuidade ao nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa. Dessa vez, incluímos no nosso inventário o escopo 3, então hoje a M. Dias ela já conseguiu mapear as suas emissões no escopo 1, 2 e 3, e agora estamos discutindo internamente, em conjunto com a diretoria estatutária e com o Conselho de Administração, quais serão as metas de médio e longo prazo da empresa para esse indicador e para alguns outros também, né? E aqui a gente vai deixar disponível alguns dos projetos que estão em andamento, como a ampliação do projeto Aterro Zero, que hoje já considera todas as nossas unidades industriais. Então, gostaria de agradecer aqui a atenção de todos. Esses foram os principais destaques do trimestre. E agora já podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, Fábio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje realizar alguma pergunta, por favor pressione o botão Levante a Mão ou Raise Hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila pressionando o mesmo botão novamente. Aguardem um instante enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato. Isabela, assim que o seu microfone estiver liberado, você pode pressionar o botão para realizar a pergunta. Bom dia a todos, vocês me escutam? Sim. Obrigada. Bom dia, Fábio, bom dia, Gustavo. Obrigada pelo call. Eu tenho 2 perguntas, a primeira delas em relação a custo, né? Vocês tiveram uma margem bruta que acho que veio aí acima do que todo mundo imaginava, mas a gente ao mesmo tempo continua vendo a commodity em reais, né, subindo vertiginosamente.
como que vocês estão olhando para cenário de custos e de rentabilidade, e aí obviamente combinado a política de preços para os próximos trimestres? Então essa dinâmica aí de margem bruta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, pensando em market share, né, eu acho que em função do foco que vocês têm tido em rentabilidade, consequentemente o share acabou sofrendo um pouco aí nos últimos 12 meses. Vocês têm como, vocês mostraram a performance de receita, mas talvez olhar da ótica de share, né, áreas de defesa versus áreas de ataque, como isso tem performado nesses últimos trimestres, acho que é bastante interessante. Obrigada. Obrigado, Isabela. Bom, falando um pouco dos custos, né, na verdade, eles não estão só em patamares elevados em real, não. A gente olha, por exemplo, o trigo, ele continua ainda alto também em dólar, tá? A gente já imaginava um arrefecimento esse ano, não aconteceu. Olhando para 2022, a gente já está tratando de algumas posições de hedge, a perspectiva ainda não é tão boa quanto a gente imaginava. Existe uma grande diferença entre os mercados. Você pega, por exemplo, produção Brasil e produção Argentina, está indo super bem, os volumes são maiores do que do ano passado, isso é muito bom. Mas, em contrapartida, quando você olha para os Estados Unidos, Canadá e Rússia, aí muito por questões climáticas, os volumes estão abaixo do que a gente vinha acompanhando. Então, devem continuar pressionando os preços em dólar para cima. Na Rússia, especificamente, você tem outras restrições, né? O governo já tinha taxado a exportação, vinha aumentando a alíquota, é um dos principais países exportadores de trigo, né? A Rússia. E, recentemente, tem uma discussão interna para limitar, inclusive, volumes a serem exportados. Quer dizer, além da taxação, vai ter também a limitação dos volumes. Então, o custo continua pressionado também em dólar. Quando você olha para os outros commodities também, né, os óleos de palma, o açúcar, enfim, a gente não vê o arrefecimento que nós esperávamos para esse final de ano e para o ano que vem. Então, vai continuar sendo trimestres bem desafiadores. Agora, a gente está bem consciente da nossa estratégia, a gente tem feito o dever de casa com muita disciplina, os times têm trabalhado assim, incansavelmente, muito, em várias frentes, a gente tem dado alguns reportes aqui das principais, mas tem várias outras, sem esquecer a parte de inovação. Por exemplo, hoje de manhã a gente estava vendo também impressão 3D, já estamos imprimindo algumas peças de máquinas em impressoras 3D, reduzindo bastante os custos de reposição de peças, enfim. Tem muita frente de trabalho para tentar minimizar o impacto desses custos, entendendo que o mercado consumidor não consegue absorver todo esse aumento que a gente viu ao longo desses últimos 2 anos, né? Então, acho que do lado de custo continuar nessa disciplina de tentar aumentar preço, mas não só com tabela, né? Escolhendo o mix de maior valor agregado, no canal que traz maior rentabilidade, fazendo ainda, tem muita coisa para fazer ainda em termos de downsizing em 2022, que a gente não conseguiu fazer esse ano. Então, inclusive, mudando tecnologia de embalagem para que a gente faça com mais agilidade. A gente já percebe os concorrentes todos também indo para essa linha, principalmente quando você olha para os biscoitos. Enfim, então tem muito dever de casa a ser feito, porque o ano os próximos trimestres não vão continuar a ser bastante desafiadores. O ano de 2022 também está mostrando que vai ser um ano desafiador, principalmente no Brasil, com eleição, enfim, com essa estabilidade cambial toda de função de economia. Quando a gente olha para o market share, a gente tem optado por rentabilidade, mas não é uma opção 0 a 1 binária, né? Quer dizer, a gente continua entendendo que os patamares atuais, apesar de ter perdido um ponto e alguma coisa de market share, nós entendemos que ainda é uma posição de liderança confortável, tem ainda mais de um terço de mercado em todas as categorias, o que nos dá ainda espaço para continuar buscando essa rentabilidade. Agora,
tem limite, né? A gente também não vai abrir mão de market share completamente. Em algum momento, é lógico, fazendo algumas ações cirúrgicas, olhando para algumas categorias, algumas regiões, a gente vai ter que acabar abrindo mão de rentabilidade em algum momento, para não perder demasiadamente market share, que é algo super relevante também. E quando você perde para recuperar depois, é mais difícil. Mas isso não muda a nossa estratégia, é muito mais agora uma administração indo no detalhe, olhando região por região, canal, categoria. Tem umas que a gente vai poder abrir mão um pouco mais de market share, outras menos, e esse tem sido o nosso caminho. Tá bom? A área de ataque e defesa, Fábio, se quiser complementar. Bom dia. Não houve uma diferença material entre a retração de share entre as áreas de defesa e ataque. Nós vimos que houve um pouco mais aí no olhar por categoria, o tipo de produto, naqueles itens com menor valor agregado, que acabam sendo mais sensíveis às mudanças nos preços, né? Mas, assim, do ponto de vista regional, nada material. Tá claro, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, pessoal, basta pressionar o botão levantar a mão ou raise hand. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano. Gustavo, assim que seu microfone estiver liberado, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Perfeito. A minha pergunta é relacionada a ambiente competitivo e eu queria saber se vocês podem dividir com a gente a percepção de vocês em relação à estratégia de pricing da concorrência no relativo com a evolução de preço de vocês ao longo do terceiro TRI e começo do quarto TRI. Então, basicamente, eu queria explorar aqui se vocês viram a competição reajustando o preço depois dos aumentos de preço que vocês fizeram ali no segundo TRI e meio do terceiro TRI, e se sim, se vocês acham que esse repasse da concorrência foi suficiente para compensar o aumento de custo da indústria, ou se vocês enxergam que há mais espaço para futuro repasse de preço dos concorrentes. Obrigado, pessoal. Vou começar aqui, depois o Fábio complementa. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Olha, depende muito, assim, tem algumas diferenças, tá? Quando você olha para as categorias da M Dias. De modo geral, quando a gente olha para os biscoitos, os concorrentes têm ido, eles têm feito movimentos mais de precificação mais voltado para o downsize de embalagem, se recupera preço através de redução de embalagem. Todos eles têm ido nessa linha, entendendo que o consumidor está sem poder de compra, ou tem reduzido o poder de compra. Então, a gente entende que é uma categoria que tem ido melhor nessa questão de recuperação de margem, preço, e os concorrentes têm ido junto. São concorrentes que têm acompanhado. No caso da farinha, a gente realmente não temos visto isso. É difícil entender, porque a conta não fecha. A gente está com diferença de preço bem importante em relação aos nossos concorrentes, principalmente no Nordeste, diferenças aí grandes, e entendemos que em algum momento eles vão ter que puxar. Quando a gente olha para massa, já temos visto alguns movimentos, inclusive também de downsize de embalagem, mas de forma menos importante que nós vemos nos biscoitos. Então, de modo geral, é assim, farinha, nossos concorrentes não têm precificado na mesma proporção, no mesmo tamanho que M Dias, massa um pouco mais, biscoito estão todos indo junto nessa nossa mesma linha. Perfeito, Gustavo, obrigado. É isso. Uma vez, para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte. Tiago, quando seu microfone estiver liberado, pode prosseguir. Olá, bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Eu queria voltar à discussão do market share e em luz também da questão dos aumentos de preço, né, e a queda dos volumes correspondente. Sobre duas óticas, né? Primeiro, sobre os SKUs, né? Vocês comunicaram que até agora já reduziram, né, a quantidade de SKUs no portfólio em 122 unidades.
queria, se vocês pudessem falar para a gente o quanto que esses SKUs explicam ou poderiam explicar da queda de market share, a saída desses produtos. E aí a segunda ótica nessa discussão como o aumento de preço tem sido muito relevante, né, em biscoito mais de 20%, em massa mais de 30% de preço médio, mais de 25%, perdão, de preço médio ano contra ano, eu queria, se vocês pudessem dar algum nível de detalhe ou alguma cor sobre como é que fica a discussão de share valor, né? Porque a gente olha o share volume, mas como a gente está tendo essa mudança importante de patamar de preços, eventualmente o share valor te aponte uma dinâmica de market share um pouco diferente do que a gente está vendo no share volume. Então, essas seriam as duas perguntas em relação à questão do market share. E ainda eu queria perguntar outras duas coisas. Primeiro, essa melhora do capital de giro, que vocês muito bem destacaram, principalmente na linha de fornecedores, vocês comentaram ali na apresentação que teve uma evolução do risco sacado, né? Eu imagino ajude a explicar esse alongamento de prazo de fornecedores que a gente vê no balanço de vocês. Eu queria perguntar qual que é a contrapartida disso. Imagino que quando você aumenta risco sacado, você incorra uma despesa de juros. Eu queria só entender se essa leitura é correta ou em que outra linha do teu DRE a gente deveria imaginar uma contrapartida disso. E aí, por último, sobre essa redução estrutural do SG&A, principalmente na despesa com venda, de novo, né, como os preços médios mudaram muito, aumentaram muito, né, eu acho que uma parte importante dessa diluição da despesa está vindo de um aumento do preço médio e o impacto na receita. Quando a gente olha em termos unitários, né, olha o teu SG&A por tonelada vendida, ou alguma coisa parecida com isso, a gente vê que eles ainda sobem algo como 10%, 11% ano contra ano. Eu queria perguntar para vocês, a gente deveria imaginar um aumento do SG&A junto com os volumes, quando os volumes começarem a se recuperar de forma, como ele já vem se recuperando, obviamente, desde o começo do ano, de uma forma mais consistente, só para entender como é que a gente deveria ler esse SG&A sobre a receita em luz dos volumes e dos preços. Muito obrigado. Tiago, obrigado, tudo bem? Deixa eu falar um pouquinho aqui, depois o Fábio vai ajudando. Os SKUs descontinuados, eles eu diria que são praticamente, não sei se, eu diria que quase que irrelevantes para essa queda de market share, tá? A queda não veio daí. A gente tem descontinuado SKUs e marcas de low price, até para que a gente concentre as vendas e a energia do time comercial em produtos móvel agregado, em marcas que trazem mais rentabilidade. Mas ainda os números são muito pequenos para interferir no market share. A queda veio realmente da precificação mais arrojada do que os nossos concorrentes, tá? Então, acho que é isso que... E aí a gente tem esse papel, faz parte, a gente entende que, como líder das principais categorias brasileiras, nós precisamos puxar essa turma, né? Quer dizer, é papel da liderança tá puxando essa questão dos preços. Então, é isso. Mais preço, concorrentes não acompanhando integralmente, só parcialmente, alguns não acompanhando absolutamente nada, troca de preço por volume. E a gente está monitorando para que, em algum momento, essa perda não seja tão relevante. Então, é isso que a gente tem feito. Falando um pouco do share volume, né? Share volume... Valor. Share valor. A queda do volume, ela não foi ainda... o aumento do preço, Tiago, ele não foi ainda suficiente para compensar as duas, a queda de volume. Então, quando você pega o share valor, a diferença, a gente perde também market share, certo, Fábio? Menos do que o volume, mas ainda assim a gente perde, porque a queda de volume foi realmente significativa. O prazo de risco sacado, na verdade, você aumenta o prazo com o fornecedor, mas paga ele, dá a opção dele descontar o valor que ele tinha recebido em M dias através de um banco, no mesmo dia que ele vinha descontando anteriormente. Tem juros,
quem paga esses juros diretamente para o banco que financia a operação é o próprio fornecedor. Então, nós negociamos um novo prazo, mas demos a opção para ele continuar recebendo naquele mesmo prazo que ele tinha anteriormente, como um processo transitório, que ele vai poder estar usando sempre que ele precisar, obviamente com custo pago por ele. Tá? Então, esse é o modelo do risco sacado, e a gente colocou à disposição dos fornecedores alguns bancos. Nós temos 4 bancos. A quarta foi sobre SG&A, né, Fábio? Oi, Thiago, bom dia. Sobre o SG&A, assim, os números que você colocou de crescimento ano contra ano de próximo a 10%, quando você faz a conta da despesa pelo volume vendido, realmente são os números que a gente tem aqui, mas a nossa expectativa para os próximos trimestres é de manutenção do patamar de SG&A que foi observado agora nos últimos 2 trimestres, no 2T e no 3T. Isso por quê? Porque a gente ainda tem algumas outras iniciativas que serão capturadas, né? A gente até deu destaque nesse trimestre dos 50 milhões de reais que serão capturados ao longo do ano que vem, relacionados ao processo de redesenho da estrutura organizacional, né? Por que não nesse ano? Porque nesse ano a gente tem os custos envolvidos, né? Principalmente com as despesas relacionadas a rescisões, né? Porque houve um ajuste no quadro de colaboradores. Um segundo ponto é a maior diluição das despesas fixas, tanto nas despesas com vendas quanto nas despesas administrativas, com a retomada dos volumes. Então, quando a gente olha inflação nas despesas, iniciativas que ainda estão em andamento, mas que a gente já tem uma visibilidade muito boa de que os ganhos serão capturados no ano que vem, e a retomada dos volumes, que é o que está acontecendo ao longo desse ano, que gera uma maior diluição das despesas fixas, isso traz, sim, isso nos dá a visibilidade da manutenção do patamar atual do SG&A. O Gustavo está complementando aqui que o volume, sem dúvida, vai ajudar diluindo mais as despesas fixas. Muito obrigado, Fábio. Mas quando você fala de manutenção, você está se referindo precisamente à manutenção como percentual da receita líquida, eu imagino. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Thiago. Mais uma vez, desculpe. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. A nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Romano. Senhor Victor, quando o seu microfone estiver liberado, pode realizar a sua pergunta. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Parabéns pelos resultados. Eu tenho 2 perguntas aqui, na verdade. A primeira delas é em relação à posição de net cash que vocês estão. Eu queria entender como que a gente deve entender a alocação de capital pensando em 2022, pensando em 2023, talvez alguma aquisição, vocês têm em mente. E também a segunda pergunta seria em relação ao ramp-up vocês puderem dar um update em relação ao ramp-up da Piraquê e como que está a expansão da marca para as novas regiões e também pensando um pouco de share. Vocês puderem comentar como está um pouco o share da marca também. Obrigado. Oi, Vitor, obrigado pela tua pergunta. A situação de Netcash ela está um pouco desatualizada porque a gente fechou. Eu até comentei no slide ali, acho que é o 3º ou 4º da apresentação, que nós tivemos o closing da Piraquê, né? Da Latinex. Nós pagamos ali no closing 130 milhões de reais, isso muda um pouco a situação de caixa. Então, a gente tem feito também algumas antecipações em função da estratégia de compra de trigo, dado essas perspectivas que a gente tem visto em termos de futuro. Então, a gente tem uma capacidade de estocagem ali próximo de 4 meses, e tem operado também com os estoques além dos derivativos. Então, deve ter um consumo de caixa um pouco maior em função das estratégias de compra de matéria-prima. E, obviamente, tem um pipeline de M&A, sim, que deve consumir caixa, é o que a gente espera nos próximos trimestres aí, sem dúvida. A gente tem uma terceira pergunta que é... Fábio, você quer ir, Fábio?
É sobre o ramp-up da Piraquê. Vitor, bom dia. A Piraquê, é importante destacar que ela já está 100% integrada ao nosso negócio, né? A marca está integrada e a empresa já foi incorporada, né? Então, ela já está rampando em linha com o que foi desenhado no plano. Temos um time hoje 100% dedicado à distribuição da Piraquê. Todos os esforços de marketing e inovação estão muito concentrados na marca Piraquê. Para te dar aqui alguns números, a marca já está presente em mais de 10 mil PDVs no Nordeste, a marca ganha share no Nordeste, lembrando que é uma marca do Rio de Janeiro, né? Então, ela está crescendo nos outros estados do Sudeste, mas quando a gente conectou na nossa distribuição de logística e comercial no Nordeste, houve um crescimento bem acelerado, com preços adequados e com margens muito boas, né? É a marca que a gente tem escolhido para colocar M Dias nas novas plataformas de distribuição, como foi colocado aqui na apresentação, no BIS, no Zé Delivery e agora na Amazon. Então, assim, é uma marca que tem apresentado resultados satisfatórios, tanto do ponto de vista de crescimento quanto de margens. Perfeito. Obrigado, pessoal. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo para que realize as considerações finais. Bom, só queria agradecer a vocês por terem participado do nosso call. É um prazer estar com vocês aqui a cada trimestre e o nosso time de RI, eu, o Fábio, todo o time, estamos à disposição de vocês, como sempre. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. A videoconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.